seu voto é tão corrupto quanto quem compra. Depois chega lá no Congresso Nacional, aquele bando de sanguessuga que vê na saúde um campo fértil. Né? Então, dentro do Ministério da Saúde, nas outras áreas, mais de 80% dos servidores não são concursados. Por isso que no DENASUS nós fazemos a diferença, porque nós temos um compromisso com a saúde pública. E aí a gente vê a conta de voto por conta do emprego, a conta de voto por conta do remédio, a conta do voto pelo exame, e isso acaba com o SUS, acaba com a qualidade, com os princípios que o SUS foi criado. E isso a gente vai combater na união. É na união das pessoas, da população. O que aconteceu quando foi criado o IFC? Nós trabalhamos com auditoria. Faço auditoria no Ministério da Saúde, gera um relatório, até que esses relatórios chegam no Tribunal de Contas da União e é julgar, a gente vê as pessoas morrendo. Isso dói muito na gente. Então, o que nós fizemos? Se a gente não parar para mobilizar a população, a gente vai continuar marcando fato, dando muito contra os fatos, se angustiando, morrendo de câncer. Então, nós saímos do nosso comodismo, esse trabalho voluntário que nós fazemos, de conscientização, a gente planta essa semente para trocar a acomodação pela ação, a indignação pela ação, porque às vezes a gente fica em casa, assiste, vê o sanguessuga, e eu vejo de perto hoje em dia, a gente vê o que se faz com recursos de saúde, aí a gente vê as pessoas morrendo de câncer, precisando de um tratamento e esse recurso sendo desviado. Então isso dói como se aquela pessoa que estivesse morrendo fosse um ente querido meu, mas é um ente querido de alguém. Então, o que nós fizemos? Criamos o Instituto de Fiscalização do Controle, aí nós nos unimos a ele e a gente sai para tratar dessa união, dessa corrente que está nascendo. Sutilmente, nós já trabalhamos com mas 120 homens no Brasil todo, é um movimento e que a gente quer levar um dando a força para o outro, para que a gente não desista, porque quando fala é um gestor público, ele tem que prestar conta do recurso público, porque o recurso não é dele. Se a gente se omitir, a gente está carta branca. Então hoje, eu queria também falar do movimento de combate à corrupção eleitoral. Sabe, a pessoa, para ser política, ela tem que ter um bom trabalho, não tem que ganhar qualquer coisa. Porque uma pessoa que elege para ser vereador, conta de voto, ele é um vereador corrupto, vai ser um prefeito corrupto, vai ser deputado estadual corrupto, vai ser senador corrupto e presidente da República corrupto. E a gente quer combater o mal na raiz. Porque os corruptos que estão em Brasília, lá existem alguns, mas não são todos oriundos de lá não. São oriundos dos municípios. Por isso a nossa opção também de fazer esse trabalho no município. Tá? Para a gente ter consciência qual é a nossa arma. É o voto. Sabe? Nossa arma é o voto, tem que valer. E é na hora da eleição que a gente vai privilegiar os bons em detrimento dos outros corruptos. Agora, sabendo de antemão, assim, quem vai com a proposta de comprar voto é corrupto, não engano. Meu nome é Geraldino, eu sou engenheiro civil e trabalho na Caixa Econômica Federal. Surpreende a muitos e a Caixa tem engenheiros. A Caixa é um banco policial, um agente financeiro. Acontece que mais do que um banco, a Caixa tem uma função social. Ele é um banco que não visa tão somente a obtenção de lucros, mas a viabilização das políticas públicas. Então, aonde que nós entramos nesse processo? Vejam vocês, hoje os recursos do OGU, Orçamento Geral da União, depois de aprovados lá em Brasília pela Câmara, eles são encaminhados à Caixa Econômica para posterior destinação aos usuários finais, que são
as prefeituras, as concessionárias de serviços públicos e a aplicação daquele prefeitura sem qualquer tipo de acompanhamento. Então ninguém sabia se a obra ou o serviço era ou não executado. Hoje o que acontece, e muito nos orgulha, nós atuamos da melhor forma possível, que é tentando impedir o desvio do recurso público antes da aplicação. Então todos os municípios brasileiros têm obras financiadas pelo governo federal e que são aprovadas e analisadas pela Caixa Econômica Federal. Independentemente de estar lá no interior da Amazonas ou em São Paulo, que é a maior cidade do país. E são quantias variáveis, porque se destinam a rodovias, a redes de saneamento, redes elétricas, escolas, quadras esportivas e por aí vai. E a melhor forma, ou a forma mais melhor, mas a mais fácil de desviar recursos públicos é através da execução de obras fictícias ou mal construídas. Hoje, esse recurso, depois de aprovado pela Câmara, obriga que o prefeito, para obtê-lo, ele tenha que montar todo um projeto, montar todo um dossiê com a documentação, elaborar orçamentos, planilhas, fazer uma licitação e submeter todo esse material à nossa análise. O que isso significa? Significa que só vai ser aprovado se estiver condizente com a proposta inicial. Se o projeto é construir uma escola com 10 salas de aula, aquela escola tem que ter um custo compatível com a realidade de mercado que permita viabilizar a execução de 10 salas de aula com a infraestrutura acessória. Vai ser sanitários, quadras, sala de diretoria, sala de professores e por aí vai, biblioteca. Então, isso é aprovado pela gente antes da construção e a liberação dos recursos é feita durante a execução através de acompanhamento mensal. É claro que isso não resolve totalmente o problema, mas menos mal que pelo menos eu tenha um mínimo de acompanhamento. É claro que se essa mesa custa R$ 1.500, eu não tenho como impedir que ela seja comprada por 1.800 e 300 sejam desviados. Mas menos mal, que pelo menos eu tenho como obrigar que a mesa seja comprada, porque antes era possível simplesmente orçá-la por 10 vezes mais e no final não comprar a mesa nenhuma. Então nós atuamos exatamente dessa forma. Nós exigimos que toda aquela documentação seja adequada, que os preços sejam valores de mercado e fazemos o acompanhamento. Infelizmente, nós ainda não temos o poder de fiscalização. A Caixa não audita, inclusive ela é auditada. Infelizmente, nós somos frequentemente aprovados com louvor nesse segmento. Mas atuamos para minimizar. Acreditamos que estamos fazendo o bem feito. Nós temos hoje cerca de 1.200 engenheiros atuando desta forma no Brasil todo. Nós temos filiais em todas as capitais, nos 26 estados e no Distrito Federal e mais regionais. Em Minas, por exemplo, nós temos, além de Belo Horizonte, nós temos representações em Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Poços de Caldas e Divinópolis. Estamos ampliando esse número de pessoas envolvidas nesse trabalho. Só nesse ano nós já tivemos até agora mais 168 contratações. Neste final de semana estamos tendo lá em Goiânia a integração de mais 108 novos engenheiros para trabalhar fazendo esse tipo de serviço. Quer dizer, nós somos parceiros nesse tipo de fiscalização. Mas, como eu disse e faço questão de registrar,
a nossa capacidade é limitada. Aí é onde se torna muito importante o que vocês fazem, que a população tenha consciência e tenha principalmente o interesse, porque é muito frequente pessoas se sentirem incomodadas, mas na hora que depender da participação, ela simplesmente delega para terceiros e fala, eu tenho que sair de casa, mas está chovendo, mas eu tenho que ler isso aqui. Então, parabéns a todos vocês, eu acho muito importante que vocês estejam aqui. De nossa parte, nós estamos à disposição, porque a nossa intenção é viabilizar. Nós sabemos que as populações são carentes. Se nós temos necessidades aqui em São João del Rei, imaginem as necessidades que nós temos no Vale do Jequitinhonha, no interior do Amazonas, cidades que são literalmente ilhadas, porque o acesso só se faz por avião ou através de tubos. E onde o prefeito municipal, às vezes, eu nem digo que seja má fé, às vezes até por ignorância, ele não sabe como administrar aquele tipo de coisa. Então nós estamos ali para auxiliar no que for possível. O nosso empenho dentro da Caixa é viabilizar as contratações, os empreendimentos, a necessidade. Nós temos o poder de interferir para impedir que, num município extremamente carente, o recurso que é limitado seja usado numa fonte luminosa, numa pracinha, em detrimento de uma rede de esgoto que não exista. É claro que a beleza faz parte, como já dizia Vinícius, ela é fundamental, mas antes da beleza ser fundamental, a educação, a segurança, a saúde são muito mais. Nós precisamos comer, vestir, uma série de necessidades. Então, o nosso empenho é nesse sentido, e nós estamos aí como parceiros. Os órgãos de controle, e a Caixa atua como órgão de controle de recursos públicos, quando ela fiscaliza a aplicação dos recursos de convênio e ajustes similares, existe muita gente séria, muita gente que quer ver realmente os recursos públicos bem aplicados. Agora nós temos algumas dificuldades, as restrições, poucos servidores para muito dinheiro que tem que ser fiscalizado. E um dos objetivos do Instituto de Fiscalização e Controle é estabelecer uma relação entre esses movimentos sociais e os órgãos de controle. Porque aquilo que falta aos órgãos de controle existe nos movimentos sociais, que é a presença constante, a permanência no local onde, de fato, os recursos estão sendo aplicados. O TCU, onde eu trabalho, tem em torno de 1.400 auditores. Ora, só em municípios do país são mais de 5.500. Se a gente tivesse um auditor para cada município, lá o tempo todo não seria suficiente. Então veja, o ideal que a gente visualiza é que o trabalho de ONGs como a de vocês aqui possa direcionar o trabalho dos órgãos de controle. Agora isso é muito difícil de fazer. Conseguir ainda, por exemplo, levar o Tribunal de Contas da União a fazer uma parceria com as ONGs para também atuar dessa mesma maneira. O DENASUS já está fazendo isso. Nesse exato momento está começando uma auditoria em Nilo Peçanha, interior da Bahia, onde existe uma ONG, onde já ocorreu uma caravana e em função de uma denúncia ocorrida lá atrás, agora está sendo feita essa auditoria. Então nós estamos tendo pequenos avanços. E nós queremos compartilhar essa informação para vocês, porque eu tenho certeza que dentro das nossas possibilidades, havendo, por exemplo, alguma obra sendo tocada na cidade que tenha a interveniência da Caixa, vocês com certeza podem fazer o contato com o Geraldino, dentro das possibilidades, nas dificuldades que vocês já têm enfrentado aqui em relação ao SUS, podem contar de alguma maneira com a Jovita. É lógico que a gente não tem poder sobre os órgãos nos quais trabalhamos, mas nós podemos influenciar alguma coisa sim. Em relação ao TCU também eu posso fazer alguma coisa, como já fiz em relação a algumas cidades nas quais a gente conseguiu estabelecer alguns processos de fiscalização. Então o desafio à nossa frente é enorme. E a gente não veio aqui, a gente veio aqui para trazer informações para vocês, a gente veio aqui para dizer que nós somos parceiros,
mas não viemos aqui para ensinar nada, porque com certeza dessa matéria vocês são professores